Muito bem. Se eu não tomar cuidado, não ligo aqui o gravador. Muito bem. Livro de Efésios, né? Andar de modo digno da vocação. Efésios exalta em Cristo a nossa alta posição. Então, o livro de Efésios é um livro interessante, em que Paulo fala sobre a posição do crente em Cristo, né? Lá no capítulo 1, ele diz que Cristo já nos elegeu e nós estamos sentados nos lugares espirituais em Cristo Jesus. Então, ele fala da posição do crente, né? Lógico que nós ainda não estamos na prática nos lugares espirituais, mas espiritualmente falando, é como se já estivéssemos, né? Nós já temos a redenção em Cristo, né? E estamos assentados nos lugares espirituais. Então, o livro fala da posição do crente e ele vai falar também do andar do crente, né? Muito bem. O autor, o apóstolo Paulo, é uma das epístolas escritas da prisão, né? Ele diz aí, capítulo 3:1: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. E em 4:1 ele diz: rogo-vos, pois, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Então, primeiro ele fala da posição do crente, depois ele fala aqui do andar do crente, né? O que ele diz como andar? É como vivemos a vida cristã. Os destinatários, então, são os crentes de Éfeso, uma importante cidade da Ásia Menor. Nessa cidade estava o templo de Diana, é uma das sete maravilhas do mundo antigo, né? E ministraram nesta igreja vários apóstolos, né, e líderes. Então, ali, Paulo ministrou nessa igreja, Timóteo, Áquila e Priscila, que era um casal de, de missionários, né, e Apolo, e provavelmente o apóstolo João, antes de ter sido preso e levado para a ilha de Patmos. Acredita-se que João tenha também trabalhado na cidade de Éfeso. Tá? Bem, a data, 60 a 61 depois de Cristo, e o versículo-chave, tá? Pode ser o versículo 1 do capítulo 4. Né? Rogo-vos, pois, o preço do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação com que foste chamados. Então, é mais ou menos assim, né? O apóstolo Paulo diz: olha, vocês, em Cristo, vocês já são salvos, vocês estão nos lugares celestiais em Cristo. E daí ele falou: ó, agora vocês devem andar como é digno da vocação com que foram chamados. Vocês são santos, vocês são filhos de Deus, agora andem de acordo com essa vocação, com essa condição, né? A frase-chave é andar de modo digno em Cristo. Muito bem. O tema, a Igreja unida nas bênçãos e deveres da vida cristã. Paulo fala aí da unidade, né? Ele fala que judeus e gentios estão unidos, né, nessa nova entidade chamada Igreja, e que são da família de Deus. Interessante. Propósito da carta: encorajar os crentes a viverem em amor e unidade no corpo de Cristo, pois estão juntos em Cristo. Tá? A contribuição que o livro faz ao cânon, primeiro, é um resumo da teologia paulina. Tem algumas colocações importantíssimas que Paulo faz, né? Algumas coisas que já
falou em outras epístolas, né? E ele fala aí, o texto clássico da salvação pela fé, em Efésios capítulo 2, né? Boa parte do capítulo, ele trata desse assunto, que a salvação é pela graça de Deus. Depois ele começa a falar sobre a questão de que judeus e gentios, né, eles são agora irmãos e fazem parte da família de Deus. Não há mais aquela separação, não deve continuar havendo aquela divisão entre judeu e gentio. Então, Paulo, ele mostra a alta posição do crente e a sua prática, ensina a unidade entre judeus e gentios e destaca a importância da oração, né? Então, são alguns destaques aí que o livro contribui para o cânon. Fatos interessantes. 78 dos 155 versículos aparecem também em Colossenses, né? Tem muitas coisas semelhantes entre Efésios e Colossenses, duas cartas que foram escritas na prisão, e Paulo, não sei, ele repete muita coisa que escreveu numa carta na outra, né? Temos alguns textos, né? É, por exemplo, aqui em Efésios, tem um texto que fala sobre encher-se do Espírito. Versículo 18 do capítulo 5, né? Se você não está com sua Bíblia aberta, aí deve abri-la, né? Para acompanhar. Então, em 5,18 de Efésios, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, em salmos, hinos, cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Lá em Colossenses, ele fala quase a mesma coisa, em 3,16. Só que ele diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, aí ensinando-vos e admoestando uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E muitas outras coisinhas são repetidas nessas duas epístolas. Então, são epístolas quase gêmeas, né? Muita coisa semelhante. Muito bem, a expressão em Cristo ocorre no livro 35 vezes, né? Falando da posição do crente em Cristo. Possivelmente foi uma carta circular entre as igrejas, mas há fortes evidências que ela tenha chegado primeiro aos Efésios. Há cópias desta epístola, cópias antigas, em que não aparece o título, né? Carta de Paulo aos Efésios. Então, a epístola, com o passar do tempo, foi, foi lida e conhecida em muitas igrejas, né? E não era mais uma epístola exclusiva aos Efésios. Por isso, acredita-se que alguém tenha tirado o título, né? Porque agora era um escrito que fazia parte da igreja cristã, parte do cânon das igrejas cristãs, né? Mas como foi originalmente escrito aos Efésios, então foi mantido esse título, mas ela se tornou uma carta circular, tá? É uma epístola muito impessoal de Paulo, né? Talvez porque Paulo ele conhecia muita gente ali e talvez ele não quis entrar em saudações pessoais para não deixar ninguém de fora. Ele explica a luta espiritual do crente. No capítulo 6, né, tem o famoso texto da armadura da fé, né, onde ele fala da luta espiritual que o crente vive, que não é contra carne e sangue, mas principados e potestades. Alguns acreditam que, como foi uma carta da prisão, talvez Paulo se inspirou
né, no soldado romano, que apesar de estar preso em sua casa, talvez houvesse ali um soldado. Alguns acreditam que então ele, vendo a armadura do soldado, ele fez um paralelo, né, com as armas espirituais e a luta espiritual que o cristão tem. Então, um texto precioso, em Efésios capítulo 6, que ele fala aí das armas que o cristão tem para combater, né? E uma das principais delas é a oração. Depois de descrever, né, os armamentos, ele fala orando em todo tempo, né, com toda oração, súplicas, né, toda perseverança e súplica por todos os santos. Então ele enfatiza que a oração, ela juntamente com as armas da fé aí escritas, ela garante ao cristão a vitória, né, sobre a luta espiritual. Muito bem, apresenta a filosofia do ministério da igreja, no capítulo 4, versículo 7, né? Ele diz assim, poderíamos começar no 7, mas vamos direto para o 11, né? Falando de Cristo, ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Quando fala doutor aqui é professor, tá? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Muito bem. Então, quem é que deu dons ministeriais à igreja? Foi o próprio Cristo, né? Subiu, levou cativo o cativeiro, subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas, e ele mesmo deu, né, uns para apóstolos, profetas, outros para pastores, evangelistas e professores. Para quê? Querendo o quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, a estratégia ou a filosofia do ministério da igreja é essa: Deus deu dons ministeriais e as pessoas que têm os dons, eles devem trabalhar para o aperfeiçoamento dos santos. Então, aí, os santos aqui são os crentes da igreja, né? Os salvos. Então, a liderança deve ter um ministério capacitador. Não é a liderança fazer todas as coisas, mas é a liderança da igreja trabalhar aperfeiçoando os santos para a obra do ministério. Muitas vezes nós achamos que são os pastores, os diáconos, né, os evangelistas, os professores é que vão fazer o ministério da igreja. Também, mas a principal função deles não é fazer tudo, mas é aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Um dos grandes erros da igreja moderna é a profissionalização do ministério, né? Então, existem os profissionais, os pastores, os evangelistas, os professores, né? E os outros, não se espera deles que façam grande coisa, né? Mas não é isso que a Bíblia ensina. Essas pessoas que têm dons têm que capacitar os outros para que eles façam o ministério. Então, o segredo do crescimento da igreja não é ter bons profissionais no ministério, mas é mobilizar os santos para a obra do ministério, mobilizar as pessoas, né? Os crentes têm que aprender a fazer visitas, têm que aprender a evangelizar, fazer discipulado,
acompanhar os novos convertidos, né? E quando isso não acontece, a igreja ela perde a sua seu poder, ela perde a sua mobilidade, né? E ela fica restrita àquilo que os profissionais podem fazer. A igreja primitiva crescia porque não dependia só dos apóstolos, dos diáconos, né? Os crentes, particularmente, faziam a obra. Eles testemunhavam, eles pregavam, e ninguém segurava o crescimento da igreja, porque ela estava sendo levada pelos leigos, pelas pessoas comuns. E esse é o grande desafio nos dias de hoje, né? Mobilizar as igrejas, né? Tem muitas igrejas aí que estão um monte de crente encostado, né? São pessoas que têm até capacidades, mas porque ninguém investiu neles, ninguém os capacitou, eles não conseguem produzir absolutamente nada, se tornaram consumidores, né? Ao invés de serem líderes, de serem pessoas envolvidas no ministério, eles apenas vão na igreja para se beneficiar, né? Consumir aquilo que lhes é oferecido. Então, o apóstolo Paulo mostra aí, Paulo tinha essa filosofia e ele era um exemplo. Ele nunca viajava sozinho, né? Ele tinha sempre alguns discípulos. Jesus fez isso. É uma estratégia de Jesus, né? Os 12 discípulos. Então, Paulo também nunca viajava sozinho. Ele nunca fazia nada sozinho. A ideia é sempre levar alguém para observar e aprender, né? E, eventualmente, também acredito que essas pessoas que iam com ele também pregavam e ele dava essas oportunidades. Então, o grande segredo da igreja, o grande potencial da igreja, não está apenas nos líderes, está no povo, que deve ser treinado e mobilizado. Muito bem, um pouquinho de, né, a gente fala isso porque a gente é pastor, né? 40 anos no ministério, então a gente pode falar alguma coisa. Quando a igreja mais cresce, pode observar. Os períodos que a igreja mais cresce é quando os leigos estão envolvidos no trabalho, visitando, discipulando, né, evangelizando. Então a igreja ela realmente começa a crescer de um modo robusto. Alguns pontos notáveis do livro, excelente resumo do pensamento paulino, né, em várias questões aí, a unidade, né, a posição do crente, a família, né, ele aborda aí no capítulo 5, né, questões do casamento, né, deveres do marido, deveres da esposa, ele fala do relacionamento de pais e filhos, então ele expõe no livro aí o seu pensamento, tá? Epístolas da prisão, né? Tem outras epístolas da prisão, né? Que estão nesse grupo, os Colossenses, os Filipenses e também a carta aos a Filemon. Temas principais. Ele fala muito sobre a igreja, né? Capítulo 2, ele fala aí da nova entidade que congrega judeus e gentios. Ele fala um pouco sobre dons espirituais, ele fala sobre oração, soberania de Deus, graça e paz, a plenitude do Espírito no capítulo 5, o lar cristão ainda no capítulo 5, a segurança do crente, fala um pouquinho sobre a Trindade, também amor e poder. São temas que estão incluídos nesta epístola que é maravilhosa. A igreja em Éfeso, né? Ele vai destacar a ideia que a igreja é o corpo de Cristo. Ela é a família de Deus, a família da fé. Era um mistério que estava oculto, mas foi revelado no Novo Testamento, né? Vai falar também sobre o santuário,
o edifício espiritual, ele compara a igreja com o edifício espiritual, também que a igreja é a habitação do Deus vivo. Algumas palavras destacam-se no livro de Efésios. Uma palavra é graça, né? 13 vezes no livro. A outra palavra é corpo, 8 vezes. Andar, no sentido de viver o evangelho. E mistério, né? Ele fala do mistério que estava oculto, né? E que foi revelado no Novo Testamento. Qual é esse mistério? É a igreja, o que compõe, é composta de judeus e gentios. E aí temos um esboço simplificado, né? Ele começa a falar no início do livro sobre a posição do crente, do capítulo 1 ao capítulo 3. Então, logo no começo, faz a sua saudação, né, característica, ele já começa a epístola se apresentando, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Aí no capítulo 1, de 3 a 14, ele vai falando sobre as bênçãos espirituais, a posição do crente em Cristo. Depois, do 15 ao 23, ele faz uma oração pela apropriação dessas verdades. No capítulo 2, de 1 a 10, ele fala sobre a salvação pela graça, né? E o destaque aí, lógico, capítulo 2, versículo 8 e 9, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, aqui nós vemos que as obras não são a causa da salvação, elas são o efeito, né? Fomos feitos, versículo 10, porque somos feitura sua em Cristo Jesus para as boas obras. Então, a salvação é pela graça, por meio da fé. Não vem das obras, mas ela nos leva, depois de salvos, a praticar as obras que estão lá no versículo 10. Muito bem, a salvação pela graça, aproximação pelo sangue de Cristo. No capítulo 2 ainda, ele diz que judeus e gentios se tornaram da família de Deus, foram aproximados pelo sangue de Cristo, né? E capítulo 3, ele fala sobre esse mistério que foi revelado, né, que é a vocação dos gentios, né? Os gentios também podem ser salvos. E o mistério foi revelado no capítulo 3, de 1 a 13. Aí ele faz uma oração por amor e poder, do capítulo 3, versos 14 a 21. E do capítulo 4 em diante, ele vai falar sobre a vida cristã, a prática da vida cristã, o andar digno da vocação com que os crentes foram chamados. Então, no capítulo 4, ele faz aqui um apelo à unidade da fé, né? No capítulo 4, ele vai falando sobre esse assunto aí, a unidade da fé, depois a santidade cristã, e percorre todo o capítulo nesses dois assuntos aí. No capítulo 5, ele faz uma exortação para os crentes andarem em amor. E colocando aí voltando, né, alguns assuntos, só voltando um pouquinho aqui no capítulo 4, né? Capítulo 4 ele faz um destaque usando aí duas palavras, né?
despojar-se e revestir-se. Então, Paulo compara a mudança de atitudes da velha vida para a nova como uma pessoa trocando de roupa. Então, ele tira a velha roupagem, os velhos hábitos, e ele estabelece novos, né? Então, ele fala isso aí no capítulo 4, né? E ele diz assim, olha, versículo 22, que quanto ao trato passado, né, a antiga maneira de viver, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais de um novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então agora ele começa a traçar comparações, né? Então, deixar a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, né? Pois irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, né? Então, o crente pode até se irar, uma ira justa, né? Mas essa ira não deve permanecer, ele precisa resolver o assunto antes do pôr do sol, antes de virar o dia, né? Não dar lugar ao diabo, tá? A ira na vida do crente dá lugar ao diabo, né? Aquele que furtava, não furte mais, mas trabalhe com as mãos para ajudar os outros, né? Não saia da vossa boca palavra torpe, mas só a palavra que edifica e traga graça aos que ouvem, né? E aí não entristeçais o Espírito de Deus, toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas entre vós. Sejam uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando. Então, ele dá muitas coisas práticas aqui para os crentes nascidos de novo andarem em santidade, né? Cuidar da vida cristã, que haja realmente uma transformação radical. Ele fala agora no capítulo 5 sobre andar em amor, né? Que até ele fala no versículo 8: no outro tempo erais trevas, comparando a velha e a nova vida. Agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Olha aí, um texto paralelo, né, com Gálatas. Lá ele diz que o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, né? Depois ele fala da bondade. Aqui ele só cita três da lista, aliás, só cita um da lista lá de Gálatas, que é bondade. E ele coloca outros dois, ó. O fruto do Espírito está em toda a bondade, que está lá em Gálatas, né? Mas ele fala aqui justiça e verdade. Então, os frutos do Espírito, segundo Paulo, não segundo a epístola de Paulo aos Gálatas, né? Mas segundo Paulo, são 11. 9 estão lá em Gálatas e tem mais esses dois aqui, ó. Justiça e verdade. Anote aí na sua Bíblia para você saber essa curiosidade, né? Curiosidade. Então, temos mais dois aí. Justiça, né? É um fruto do Espírito e também a verdade. Muito bem. Então, ele fala sobre andar em amor, no capítulo 5, né? Depois, o andar cheio do Espírito, que vai produzir aí salmos, hinos, né? Cânticos espirituais. E o mais bacana de tudo é que ele não fala só de música cantada e tocada, ele fala que quem tem a vida cheia do Espírito vai ter um coração, né, que vive salmodiando ao Senhor. É cantando no coração. Não é só alegria externa, não é só cantoril, né? É também o quê? Adoração no coração.
salmodiando ao Senhor no coração, dando sempre graças, né? Isso é uma espécie de termômetro, né? Como está a sua vida espiritual? Você tem alegria no seu coração? Você tem um espírito de adoração? Você só reclama, murmura? Ou você também tem um espírito de ação de graças? Você é grato a Deus, né? Você se sujeita a, a outros irmãos, né, no temor de Deus? Então, é uma reflexão que temos que fazer. No final do capítulo 5, a partir do 22, né, ele fala aí sobre a família, os deveres do marido, da esposa, a esposa ser submissa, o marido amar como Cristo amou a igreja, e aí a família terá sucesso no relacionamento. Muito bem. O esboço da carta, então, continuando, né? No capítulo 5, andar em sabedoria, andar em submissão, né? Aí, no versículo 21 em diante. Também, no capítulo 6, né? A partir do versículo 10, ele fala sobre esse combate, né? Que existe, essa luta espiritual, né? Ou guerra espiritual, como alguns gostam de chamar, mas essa é uma realidade. E Paulo diz aqui: a nossa luta não é contra a, a nossa luta não é contra carne e sangue. Isso aqui é muito importante, né? Às vezes nós achamos que os nossos inimigos são as pessoas, né? E, na verdade o inimigo é Satanás, né? E muitas vezes nosso inimigo somos nós mesmos, a carne, né? Outras vezes é o mundo, que muitas vezes se manifesta através de pessoas na nossa vida. Mas eles realmente não são nossos inimigos, né? Nosso inimigo, arqui-inimigo, é Satanás. É ele que quer nos destruir, né? E temos a carne, que ela nos fragiliza, ela nos deixa fracos, né? E não podemos deixar que ela domine. Se a carne dominar, a gente não vai produzir o fruto do Espírito, não vai gozar da vida abundante que Jesus Cristo prometeu, né? Mas tome cuidado. Às vezes no ministério você começa a achar que as pessoas são seus inimigos, quando na verdade elas são vítimas do nosso inimigo. Às vezes são até usadas pelo inimigo, né, para nos atacar, mas realmente elas não são os nossos verdadeiros inimigos. Nossos verdadeiros inimigos são os principados e as potestades nos lugares celestiais. E é muito importante que a gente compreenda isso. Às vezes um crente tem tanta raiva de outro crente, às vezes até pastores têm raiva de outros pastores. Não perca tempo. Eles não são seus adversários. Agora, se você tiver ira, a Bíblia diz aqui, em Efésios, que você está dando lugar ao diabo, né? Se você, veja só, capítulo 4, versículo 26, né? Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Mas eu já vi muitos acreditam, e eu também acredito, que esses versículos estão ligados. Quer deixar o diabo trabalhar na sua vida? Guarde ira no seu coração. Seja contra um crente, seja contra outro obreiro, com quem quer que seja. Você guardou ira no coração, passou de um dia para o outro, você deu lugar para o diabo. Aí o diabo começa a trabalhar, né? Então, tome cuidado. Nosso inimigo não são os crentes, é o diabo. Muito bem. Algumas aplicações para a nossa vida, né? Doutrina
boa deve produzir vida cristã plena, né? Ou vida cristã prática. Aqui, a primeira parte do livro, o apóstolo Paulo fala de doutrina e depois ele fala de vida prática. Lá em Romanos, ele faz a mesma coisa, né? É uma estratégia aí do apóstolo Paulo, um estilo, né? A segurança do crente está em Deus, em Cristo e no selo do Espírito Santo, né? O crente é selado. Veja lá no capítulo 1, né? Eu gosto muito desses versículos aqui, o 13 e o 14. Diz assim, ó: em quem também vós estáis, em Cristo, né? Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Tá? Então, depois que nós cremos, nós, depois que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele crido, né, nós passamos a estar em Cristo. Isso é uma coisa interessante, né? Nós estamos em Cristo e Cristo está em nós, né? É como se você pegasse, por exemplo, uma esponja dessas de lavar louça, né? Você pega a esponja e você aperta bem na sua mão. Aí você coloca dentro de um balde cheio de água, né? E aí você vai abrindo a mão, a esponja vai absorvendo a água. O que que acontece? A esponja está na água e a água está na esponja. Então, é isso que é estar em Cristo e Cristo estar em nós, né? Isso acontece depois que ouvimos o Evangelho da nossa salvação, a palavra da verdade, e cremos. Aí somos selados com o Espírito Santo. Isso aqui dá um estudo interessante, porque o selo na antiguidade ele tinha vários significados. Um significado era garantia. O selo era uma garantia, né? E o Espírito Santo aqui é uma garantia. Aqui no texto mesmo diz que fomos selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Então, o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, é o penhor da nossa herança. É a garante que nós vamos receber a herança da vida eterna. Então, o selo, dos significados era segurança. O outro era propriedade, né? Ali em Éfeso havia grande comércio de madeira e as pessoas que compravam madeira, eles vinham com uma espécie de marca, um sinete, né? Que com um martelo eles batiam nas madeiras que tinham comprado e deixavam a sua marca, né? Então, o selo do Espírito Santo, ele indica que somos propriedade de Deus, né? Somos propriedade de Deus, temos a garantia, né, da vida eterna, o penhor da vida eterna. Então, a palavra selo é uma palavra muito interessante, vale a pena estudar, né? Então, o crente tem sim a certeza da salvação, ele tem o penhor do Espírito, né, que lhe garante a recepção da herança da vida eterna no futuro. Fantástico, um texto muito interessante, né, muito bonito. Muito bem. A, a igreja deve viver em unidade real, né? Ele, lá no comecinho do capítulo 4, né, ele faz um rogo, né, um pedido.
Rogo-vos, pois eu, preso no Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação com que fosse chamado. Né? Aí vai, com toda humildade e mansidão, e longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Aí, versículo 3. E chega onde quer chegar, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Né? Então, ele fala de guardar a unidade, ou preservar. A unidade já existe, ela precisa ser preservada, a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Então, a unidade está vinculada à paz, à verdadeira unidade. Então, brigas, contendas, discórdias não colaboram para que a unidade do Espírito seja sentida na igreja. Líderes devem equipar os membros para o ministério. Já falamos sobre isso, né? A plenitude do Espírito se manifesta no lar cristão. Então, ele fala da plenitude do Espírito lá no capítulo 5, né? E logo em sequência, ele mostra como é o relacionamento de pessoas cheias do Espírito dentro do lar. Como que a esposa se relaciona com o marido com a esposa, como os pais lidam com os filhos e, finalmente, como os servos lidam com seus senhores e vice-versa. Então, Paulo, ele aplica aí a questão da vida cheia do Espírito Santo a diversos relacionamentos, né? Marido e mulher, pais e filhos, servos e senhores. Tá? Também aqui dá um bom estudo aí, né? A vida familiar de pessoas cheias do Espírito Santo. Né? Aí você vai relacionamento marido e mulher, relacionamento pais e filhos, relacionamento empregados e patrões, né? Seria hoje, né? Mas aquele tempo era servos e senhores. Nossa luta é contra as potestades espirituais. Também falamos bastante sobre isso, né? Eu quero saber se algum irmão tem pergunta, se tem alguma observação. Eu tenho, então estou abrindo aqui para os irmãos perguntarem. Pastor, Sim. referente ainda a esse assunto de estar selado no Espírito, né, após ouvir e crer no Evangelho da salvação. Ao ler o material, me surgiu uma dúvida que não está diretamente aqui em Efésios, mas está lá em Atos, capítulo 19, que relata quando Paulo esteve aqui em Éfeso, né? E ali fala sobre uma situação em que alguns homens ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Então, Paulo, após anunciar para eles ali a Cristo, impõe a mão sobre eles para que eles então pudessem receber o Espírito Santo. Acredito eu, né, que esse texto aqui ele se passa após a descida do Espírito Santo sobre os crentes lá em Pentecostes, né? Então, se sim, por que Paulo aqui no texto ele teria que impor as mãos para que eles então recebessem o Espírito Santo? O irmão está falando daquele texto dos discípulos de João Batista, né? Isso, esse mesmo. Aí, Atos 19. É, então, é um grupo que, na verdade, eles não eram salvos, só conheciam o batismo de João, né? E, então, Paulo expõe o evangelho para eles, e aí eles entendem, eles creem, né? E ainda o livro de Atos, a gente viu isso, inclusive, é um livro de transição, tá? É um livro de transição realmente entre o Velho e o Novo Testamento, porque ah, até o final da vida de Jesus, né, ainda não podíamos dizer que estavam vivendo no Novo Testamento, ou que a igreja já estivesse formada, né? Então, o livro de Atos é um livro de transição, é o começo da igreja. Eles estão saindo de um judaísmo e entrando numa nova fase que é a igreja, né? Então, no livro de Atos acontecem coisas que não vão se repetir. Por exemplo, o dia de Pentecostes. Né? A gente ouve o pessoal que é pentecostal falar: você já passou pelo seu Pentecoste? Né? O Pentecostes bíblico
né, que aconteceu em Atos capítulo 2, é um evento único e irrepetível, que foi a descida do Espírito Santo sobre a igreja. Então, esse evento, ele não se repete. Não é porque aconteceu lá no Pentecostes que tem que acontecer na vida de cada crente. Não, não é assim, tá? Então, no livro de Atos, nós vemos assim alguns eventos que depois não se repetem, né? Não é todo mundo que o pentecostal faz a sua teologia no livro de Atos, que é um livro histórico, não é um livro doutrinário, tá? Então, naquele caso lá, desses homens que eram discípulos de João Batista, não eram salvos, tá? Então, eles aceitaram Jesus e aí Paulo impôs as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo, né? Mas essa prática de impor as mãos para receber o Espírito Santo, ela termina, ela para na igreja cristã. E tanto é que Paulo fala aqui, ó, você creu, então você foi selado com o Espírito Santo. Você não precisa de uma segunda bênção, é automático. Aqui, ó, diz assim, ó, Efésios, né? Aqui diz, ó, em quem, versículo 13, em quem também vós estáis, depois que ouvis a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Então é uma coisa automática, né? Não precisava alguém vir impor as mãos. Mas no livro de Atos isso acontece, tá? Eu não consigo explicar tudo, né? Mas o que eu consigo dizer é isso, que Pedro, a princípio, estava acompanhando a evolução do evangelho. Então, quando foi para a Judéia, Pedro estava lá. Quando foi para Samaria, Pedro estava lá. E quando chegou para os gentios, Pedro estava lá. Depois, Paulo encontra esses homens que não eram salvos, impõe as mãos sobre eles e eles recebem o Espírito Santo. Mas, na prática do Novo Testamento, você não vê essa necessidade da imposição de mãos para que a pessoa receba o Espírito Santo, tá? Ah, Elimas, né, o mago, queria dar dinheiro para Paulo para que ele impusesse as mãos e desse o Espírito Santo para ele, não é isso? Aí Paulo falou que não, né, que é uma coisa que, na verdade, é um dom, né? Então, essa prática de receber o Espírito Santo pela imposição de mãos não é uma doutrina, era uma prática do livro de Atos, e depois a gente não vê mais isso nas epístolas, não vê? Tá? Creu, está salvo, está selado com o Espírito Santo. É a teologia pentecostal da segunda bênção, né? Você aceita Jesus, você é salvo, mas você não tem o Espírito Santo. Aí alguém tem que orar, você tem que falar em línguas para receber o Espírito Santo, né? Então a Bíblia também não fala isso, que você tem que falar em línguas para receber o Espírito Santo, tá? Era uma coisa que acontecia, a gente já falou sobre esse assunto, né? É um sinal para os judeus. Hoje em dia não há necessidade disso. Muito bem, espero ter respondido sua dúvida aí, né? Mas à medida que a gente vai estudando, as dúvidas vão aparecendo. E a gente precisa tentar responder essas dúvidas, descobrir, né, ter certezas, né? Eu gostaria que vocês saíssem do seminário tendo as dúvidas respondidas, né? É importante isso, você sair com convicções, né? Porque senão você vira o quê? Você vira um- você vira um papagaio, né? Um maranhão que é levado para todo lado pelo vento, né? Então vem uma doutrina aqui, vem uma tendência ali, e você não tem posição firme, né? Então, quando você sair do seminário, nós esperamos que você tenha a posição firme na escatologia, né? Você tenha uma posição firme nas doutrinas, né? Que você não seja um calvinista, que você também não seja um armeniano. Aqui
não defendemos nem uma coisa nem outra. Nós defendemos o ensino bíblico. É isso que é importante, tá? E não nos encaixamos em nenhuma dessas duas posições, né, que apresentam problemas, tá? Inclusive, não sei se vocês acompanharam, a gente fez uma série de publicações no Jornal Batista Bíblico, uma série de mensagens, estudos sobre o calvinismo, a tulipa calvinista, né? Cada letra ela tem um significado aí no inglês, né? E a gente viu que até não dá para ser calvinista, né? Também não dá para ser arminianista, arminiano. Você não, porque o arminiano crê na perda da salvação, aí de jeito nenhum, né? Mas não dá para aceitar nenhuma das duas posições. Todas elas têm problemas. Então, ele tem que ficar com a Bíblia, né? Com a Bíblia, que o homem tem que crer para ser salvo. E ele é capaz de crer. Um dos problemas maiores do calvinismo é que ele diz que a pessoa não é capaz de crer. Ah, então aí é só quem Deus ilumina mesmo, né? Entendeu? E as pessoas não têm capacidade de entender o evangelho. É um exagero, claramente. Mas quando você terminar o seminário, a gente espera que você saiba quem você é, né, em questões doutrinárias, que você esteja pronto para entrar no ministério e não ficar perdido, não ficar com dúvidas sobre esses assuntos que são, na verdade, muito importantes. Tá? Ok, meus queridos, vamos mais um pouquinho. Deixa eu compartilhar aqui a tela de novo. Ok? Então, vamos para Filipenses, né? A frase que marca o livro é: Filipenses louva a fé que faz regozijar. Quem humilde pode demonstrar. Né? Então, um dos assuntos importantes em Filipenses é a alegria. Né? Então, aqui, essa frase fala disso. Filipenses louva a fé que faz regozijar. Quem humilde pode demonstrar. Então, o que vai dizer? Que o crente verdadeiro ele tem esse privilégio da alegria na sua vida. Tá? Formações gerais, Filipenses louva a fé que faz regozijar. Né? O autor, o apóstolo Paulo, é outra epístola da prisão. Ele escreve da prisão em Roma. Os destinatários, a igreja de Filipos, aquela, é, aquela igreja que Paulo começa, né, a igreja com uma reunião de oração. É muito interessante. Eles começaram a se reunir na beira de um rio, né, onde algumas mulheres iam fazer orações. E lá, então, houve a, houve a primeira convertida, né, que foi Lídia. Então, Lídia, a vendedora de púrpura, né, se converteu. Aí eles começaram a se reunir na casa dela. Depois houve uma revolta na cidade, eles foram presos, né? Lá em Atos 16. E lá na prisão cantavam hinos de louvor a Deus, né? E, e então houve aquele terremoto, os cárceres se abriram, o carcereiro ficou desesperado, ele queria se matar, mas aí Paulo falou para ele: não, você não faça isso, né? Todos estamos aqui. E aí o homem percebeu que era uma ação de Deus ali, falou: o que eu posso fazer para me salvar? E aí eles disseram aquele versículo tão conhecido, né? Atos 16, 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E o homem creu,
a sua família também creu, né? Porque eles tiveram que crer, todos eles, que a salvação não é por procuração, não é porque o pai é salvo que os filhos são salvos também. Isso é uma crença católica, né? Que o pai é cristão, o filho é cristão, o neto é cristão, e a salvação passa de pai para filho, né? A religião e a salvação, nada disso. Então, o homem teve que crer, a sua família também ouviu e creu, e na mesma noite foram batizados. Depois, eles tinham, eh, eles tinham preso Paulo, e Paulo disse que ele era cidadão romano, aí o pessoal quer soltar, e no fim. Mas é a primeira igreja da Europa, né? Então, a primeira igreja na Europa é a igreja dos filipenses. Muito bem. A data 661 depois de Cristo, versículo-chave, podemos citar o 4:4 de Filipenses, que fala sobre a alegria. Então vamos ver rapidamente lá o versículo 4:4. Diz o apóstolo Paulo: Regozijai-vos sempre, outra vez digo, regozijai-vos. Nós sabemos que essa alegria é regozijar-se no Senhor, né? Então, sempre há razões para nós nos regozijarmos em Deus, né? Frase-chave do livro, a palavra-chave é alegria. O tema, alegria e unidade no serviço de Cristo. O propósito do livro é agradecer a oferta enviada a Paulo e encorajar a igreja a unidade, alegria e amor no serviço. No último capítulo lá, você vai ver Paulo agradecendo pelas ofertas que os filipenses lhe enviaram, né? Uma coisa importante no ministério é aprender a ser grato, né? Se você for um dia um missionário, você deve agradecer a todos que colaborarem com o seu ministério. Não é só uma coisa para missionário também, pastor também tem que ser agradecido e procurar fazer o melhor para servir o seu povo, para servir a sua igreja, né? E servir com amor, amor no serviço cristão. Então, o ministério começa com isso, é com amor. Amor ao Senhor, amor às pessoas, amor à obra de Deus em geral, né? Se você não tiver amor, você não vai longe no ministério, porque é o amor que sustenta o ministério, né? E é importantíssimo isso. Então, é o amor também que nos dá alegria, né? A igreja enviou Epafrodito com oferta a Paulo na prisão, né? Então, a igreja lá dos Filipenses era uma igreja missionária. Eles estavam preocupados com Paulo. E eles tinham enviado ofertas outras vezes também. Tá? Não foi uma vez só, não. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha lá, versículo 16 do capítulo 4. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Então, quando ele estava em Tessalônica, ele já tinha recebido uma ou duas ofertas dos filipenses e agora recebe outra através de Epafrodito, né? Então, isso também nos mostra uma igreja missionária, né? Paulo tinha igrejas que estavam orando e sustentando seu ministério materialmente, né? E ele agradece, né? Muito bem. Paulo, ele agradece a generosidade, ele encoraja os crentes, motiva a unidade e o amor, e ele envia Epafrodito de volta, né? De volta aos filipenses. Então, eles enviaram oferta para Paulo, agora Paulo, lá em Roma, e agora Paulo envia Epafrodito de volta. Fatos interessantes.
né? É a carta mais afetuosa de Paulo. Fala de alegria, de sofrimento, né? Mas a tônica da carta é a alegria. Parece 16 vezes a palavra alegria, né? Paulo preso em casa particular. Então, alguns acreditam que Paulo ficou preso o tempo todo numa masmorra. Isso não é verdade. Ele gozava de relativa liberdade, estava preso, mas estava em prisão domiciliar, né? Não é coisa só do nosso tempo, não, né? Só que naquele tempo não tinha tornozeleira eletrônica, então eles deixavam um soldado lá, vigiando para o prisioneiro não sumir, né? Então, mas ele estava na sua casa. Agora, acredita-se que Paulo foi solto e que depois de circular algum tempo, ele foi preso novamente, e aí sim foi para a prisão Marmetina, né? Um lugar deplorável, um lugar sujo, um lugar escuro, em que ele esteve antes do seu martírio, né? Paulo foi julgado, provavelmente como cristão, o líder cristão foi condenado e ele foi decapitado. Então, os dias que antecederam sua decapitação, ou meses que sejam, ele provavelmente esteve, sim, numa masmorra, na prisão marmetina, né? Inclusive, tem um filme aí, né, do apóstolo Paulo, que fala dos seus últimos dias, né, na prisão, e a visita de Lucas, se eu não me engano, né? Acho que eu assisti o filme faz muitos anos. Não tantos, porque não é tão velho, mas acho que pelo menos uns 10 anos, né? E aparece nesse filme Paulo na prisão marmetina, que foi antes da sua decapitação. Muito bem. Outros fatos interessantes: havia poucos judeus na cidade, né? Então, a cidade de Filipos não era uma grande colônia judaica. O livro também não possui nenhuma citação direta ao Antigo Testamento. Quase todos os livros do Novo Testamento têm citações diretas do Antigo. Esse não. Paulo ironiza chamando os judaizantes de cães, né? Cães era o modo como os judeus tratavam os gentios. Lembra-se o que Jesus falou para aquela mulher estrangeira, acho que era Ciro Fenícia. Jesus falou que não é lícito tomar o pão do filho e dar aos cachorrinhos, né? Era, estava falando os cães, né? Aí a mulher fala, não, mas os cães também comem das migalhas que caem na mesa do Senhor, né? E aí Jesus a curou. Mas era um tratamento que eles davam para os gentios, né? E Paulo, ele ironiza os judaizantes, né? Chamando eles de cães. O evangelho entrou na Europa através, então, da cidade de Filipos. Pontos notáveis: a filosofia de vida de Paulo, né, se destaca em alguns versículos, né? O versículo 1, 21, ele fala: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Também no capítulo 3, versículos 12 a 14, né? Também um texto maravilhoso, né? Ele diz assim, olha: não que já a tenha alcançado a ressurreição dentre os mortos, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, versículos, né, que mostram aqui o estilo de vida, a filosofia de vida do apóstolo Paulo. Não ficava olhando para trás. Eu acho que tinha muita coisa na vida de Paulo, né, que não era agradável lembrar. E ele diz aqui, ó,
uma coisa fácil, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alto. Então, Paulo era um homem que olhava para frente, né? E a vida é para frente. Não fique olhando para trás. Quem olha para trás tropeça e cai, né? Então, no ministério é assim: o que passou, passou, perdoe, esqueça e vá em frente. Prossiga para o alvo, né? Se você se deter em problemas passados, mágoas passadas, você vai destruir seu ministério. Então, vá em frente, né? Esqueça das coisas ruins que passaram, perdoe a todos que lhe ofenderam, que lhe magoaram, e você vai ser feliz e usado por Deus na obra do Senhor. Tá? Então, não deixe que mágoas, que problemas do passado destruam seu presente, seu futuro. Esqueça das coisas que ficam para trás, né? E prossiga para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Muito bem, gratidão, algumas ênfases do livro, né? Gratidão e alegria. No capítulo 1, Paulo ele está grato a Deus pelas suas prisões, ele vê Deus nisso, né? As prisões dele estimulam muitas pessoas a pregar o evangelho, e Deus tem um propósito para tudo isso, né? Capítulo 2 ele fala de exemplos de humildade, né? Esses exemplos aí são Timóteo e Epafrodito, né? Capítulo 3 ele fala sobre advertência contra os judaizantes, né? Pessoas que estavam querendo ensinar falsas doutrinas, tá? E capítulo 4 fala sobre alegria, paz e unidade, né? Aquela alegria de 4:4, e fala sobre paz, aquele que leva a Deus tudo em oração, né? Ele recebe a paz de Deus. Então, no capítulo 6, capítulo 4, versos 6 e 7, aí um remédio para ansiedade. Não sei se algum de vocês sofre de ansiedade. Lembra, aqui está o remédio. Diz aí: não esteja ansioso, inquieto por coisa alguma. Antes, ou ao contrário, ficar ansioso, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Pela oração, súplica com ação de graças. Então, em vez de ficar ansioso, você tem que orar. Colocar tudo diante de Deus, através da oração, súplica e ação de graça. E aí tem o resultado. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Uma coisa que você não entende, mas que é real. A paz de Deus, que excede o entendimento, guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Quando fala coração e mente, é sentimento e razão. Então, nós podemos ter paz e viver sem ansiedade, se nós orarmos e levarmos todas essas coisas a Deus em oração. Ok, vamos parar um pouquinho por aqui, né? E vamos fazer o nosso intervalo, tá bom? Para não cansar demais. Então, são 21 aí e 24, 25, né? A gente volta, então, às 15 para as 10, tá? E hoje não vamos demorar muito, tá bom? Ok, vamos dar uma pequena pausa e logo, logo voltamos. Muito bem. Aí, muito bem. Alguns temas, né, do livro Filipenses são unidade, humildade, alegria, amor, evangelismo, oração, né? Aqui tem um esboço do livro, né? Então,
Cristo em Filipenses, né? A vida do crente, o modelo, Cristo é a vida do crente, o modelo do crente, o alvo do crente e o poder do crente, né? Então, um esboço aí sugestivo, Cristo em Filipenses. E aí vem o esboço do livro em si, que é a saudação, primeiros dois versículos, né? Agradecimento, Paulo fala aí das suas perseguições, prisões, mas apesar disso, ele tem uma atitude de agradecimento, né? Também ele ora pelos filipenses, né? No versículo 6, ele diz, no capítulo 1, tenho por certo isso mesmo, que aquele que começou boa obra em vós, a aperfeiçoará até o dia de Cristo, né? Aí, ele fala sobre as suas prisões, e ele entende que Deus tem um propósito para isso, né? Que as prisões favorecem ao Evangelho, né? E o que isso motiva os crentes a pregar, até mesmo os seus inimigos a pregar, né? Capítulo 1, a partir do versículo 27, né? Ele fala sobre unidade e humildade, né? São temas que ele aborda aí. Depois do capítulo 2 até o versículo 30, ele vai ainda nesses assuntos aí, né? Fala, dá o exemplo de Timóteo e Epafrodito como exemplos de humildade. Capítulo 3, ele faz algumas advertências, vai até o versículo 21. Depois, ele parte no capítulo 4 para exortações à paz, né? A questão de aquele que anda ansioso, que é para orar e receber a paz de Deus que excede todo entendimento. Também fala de alegria, né? No versículo 4, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Então, em Deus podemos sempre nos alegrar, tá? É o segredo para alegria e paz. E aí ele passa o resto da epístola aí do capítulo, versículo 10 até o 19, agradecendo pela oferta que os filipenses haviam mandado, não só uma, mas várias vezes. Tem algumas aplicações finais aqui. A alegria independe das circunstâncias. Ela, nós temos o Senhor, né, e o livro mostra isso, que há dificuldades, há problemas. Paulo está escrevendo da cadeia, mas ele dá essa palavra, esse incentivo à alegria. A verdadeira alegria não depende das circunstâncias. Ela acontece apesar das circunstâncias, né? E há vários ladrões de alegria, né? Pessoas, circunstâncias e coisas, né? Muitas vezes, pessoas roubam a nossa alegria, nos ofendem, nos magoam, nos traem, né? Às vezes são as circunstâncias. Acontecem coisas, né? Enfermidades, perdas, desacordos, sei lá, acontece tantas coisas, circunstâncias desfavoráveis roubam a nossa alegria. E também coisas roubam a nossa alegria, né? Às vezes estamos muito preocupados com coisas materiais, com dinheiro, e essas preocupações também nos roubam a alegria. Então temos que tomar cuidado. Filipenses mostra essas várias coisas e que a verdadeira alegria não está nelas, mas está no Senhor, tá? Então, Deus completa a obra que começa a fazer em nossas vidas. Essa é a oração de Paulo pelos filipenses. Ele diz que estava certo que aquele que tinha começado a boa obra neles, ó, tendo por certo isso mesmo.
que aquele que começou a boa obra em vós a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Então a obra não está completa, não. Não estava na vida de Paulo, que prosseguia, né, para as coisas que estavam diante dele, para o alvo. Também não tinha acabado na vida dos filipenses e não acabou na nossa vida. Tá? Enquanto nós não fomos chamados ao quartel-general, Deus tem planos para nós aqui. Tá? Então, lembre-se disso. Tá? É Deus que completa a obra dele na nossa vida. Ele começou e a cada dia ele vai aperfeiçoar a obra que ele começou. E só vai terminar quando ele chegar no fim. Antes não vai. Tá? Então, deixe Deus trabalhar na sua vida. Tá? Não se entregue. É, não viva morrendo, morra vivendo. Alguém já disse, né? Então, deixa Deus fazer, deixa Deus trabalhar, deixa Deus acontecer na sua vida. Amém? Aproveite as dificuldades para evangelizar. Então, Paulo estava preso, mas o evangelho não estava. Ele evangelizou, né, muitas pessoas na cadeia, teve oportunidade de evangelizar reis, governadores, os da casa de César, que eram pessoas do relacionamento palaciano, a guarda palaciana. Então, Paulo falou de Cristo para muita gente na cadeia. Né? Na cadeia também, ele teve a oportunidade de escrever as epístolas. Então, essa epístola que nós estamos estudando não existiria se Paulo não tivesse sido preso. Talvez ele tivesse feito uma viagem pessoal até lá e não precisaria ter escrito carta nenhuma, né? Mas o aprisionamento de Paulo produziu várias epístolas, né? Muito bem, devemos considerar os outros superiores a nós mesmos, tá? Confiar na provisão de Deus e prosseguir para o alvo, como ele diz lá em 3, 12, 14, tá? Então, finalizamos assim a epístola de Paulo aos Filipenses, uma epístola muito interessante, né? Tem um livro de um autor americano, aqui traduzido no português, né? Warren Wiersbe. É um livro tem o tema Seja Alegre. O livro ele é um expositor bíblico, né? O Wiersbe, e ele pega o livro de Filipenses e ele tem ali, ele divide o livro todo em assuntos e tem uma mensagem, um capítulo para cada assunto. É um livro muito interessante para você comprar. Não sei se acha esse livro ainda, se não está esgotado, né? Mas é um livro interessante que você pode pegar e usar para dar uma série de estudos, né, no livro de Filipenses. É excelente o material, tá? É um livro um pouco antigo, não sei se ainda está sendo impresso. Chama-se Seja Alegre. Na verdade, esse livro ele faz parte de uma coleção que é do mesmo autor, Warren Wiersbe. Ele tem uma coleção de livros de toda a Bíblia. É um pregador expositivo e ele expõe livro por livro, né, expositivamente, coloca através de livros o conteúdo expositivo de todos os livros da Bíblia. Né? Então, é maravilhoso, é muito interessante o material dele. Mas, infelizmente, parece que não temos em português, temos o livro de Filipenses só. Ok, queridos, vamos em frente. Colossenses, né? Colossenses mostra Cristo na sua primazia e combate o começo de uma nova heresia. Então, para a gente guardar, né? Mostra Cristo na sua primazia e combate o começo de uma nova heresia. O tema de Colossenses é a primazia de Cristo. Então, o autor é o apóstolo Paulo,
também uma das cartas da prisão, os destinatários à igreja de Colossos, na Ásia Menor. Colossos é uma cidade que tinha um monumento, né, na entrada do porto da cidade. Era uma grande imagem acho que de pedra ou algum material assim, né, e que foi construída na entrada do porto da cidade. E, e dessa, e dessa imagem colossal, né, então, era jogado óleo quente, fogo nos navios inimigos que tentavam adentrar ao porto da cidade, né? Esse, essa imagem, esse grande ícone que existia lá foi destruído, né? Mas o nome ficou, Colossos. Muito bem. O fundador, provavelmente fundador dessa igreja, não foi Paulo, foi Epáfras. Epáfras provavelmente foi que fundou, que iniciou a igreja ali. Data 60 a 61 depois de Cristo, versículo-chave 3, 1 e 2. Né? Diz aí, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Né? Então, a ideia do livro é apresentar Cristo, né? O cabeça do corpo. Então, lá em Efésios, ele apresenta a igreja como corpo de Cristo. E aqui, Paulo escreve, falando de Cristo, a cabeça do corpo. Propósito: mostrar a primazia de Cristo em tudo, né? A importância, a superioridade de Cristo em tudo. Encorajar os colossenses a refletir a supremacia em todas as áreas da vida para combater uma nova heresia. Então, Paulo, ele ele fala sobre a supremacia, a primazia, ou seja, Cristo é a coisa mais importante da igreja, ele é o cabeça da igreja, né? Então, o livro exalta Cristo como Criador, como Redentor, mostra a suficiência de Cristo na vida dos cristãos. Paulo soube da heresia através de Epáfras, e ele envia Tíquico e Onésimo para resolver esse assunto, né? Com a carta para fortalecer a igreja. Então, a epístola é muito parecida com Efésios, né? Eu falei que eram duas cartas gêmeas, né? Parecidas, Efésios e Colossenses. A palavra plenitude aparece 10 vezes no livro. A única referência ao culto de anjos. Então, é citado aí em 2:18, né? Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto de anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Então, é a única referência que nós temos aí no Novo Testamento de culto de anjos. Parece que essa era uma heresia que eles estavam enfrentando, estava começando essa heresia, né? Culto de anjos. 55 palavras não usadas em outras cartas. Então, ele usa aí 55 palavras e que não usa em carta nenhuma. Ela foi escrita na mesma época de Efésios e Filemão, então, cartas da prisão. Né? Efésios, Colossenses, Filemão, tudo escrito na prisão. Filipenses também. Não contém citações do Antigo Testamento. Também é uma carta caracteristicamente do Novo Testamento. Não fala nada
não cita nada do Velho Testamento. Alguns pontos notáveis. Paulo combate heresias com a cristologia. Então, Paulo, ele ensina a cristologia, a doutrina de Cristo. Quem é Cristo? Ele é supremo, é, ele é primaz na igreja, ele é o cabeça da igreja. E se a igreja reconhecer Cristo nesta condição, heresias serão combatidas, né? Vários problemas, raciocínios falazes, enganosos, filosofia humana, legalismo, cerimônias judaicas, misticismo e culto de anjos. Tudo é combatido por este ensino de Paulo a respeito da cristologia. Então, Paulo ele usa a cristologia para combater, né, as heresias na igreja ali de Colossos. Veja aqui um quadro comparativo, conforme está aqui na sua apostila, né, da, da epístola de Efésios e também de Colossenses. Então, de um lado, Efésios, é, a igreja de Cristo, e Colossenses, o Cristo da igreja. Lá em Efésios, a igreja é o corpo de Cristo, e em Colossenses, Cristo é o cabeça da igreja, né? Em Efésios, Paulo fala da posição do crente, e em Colossenses, ele fala da primazia de Cristo, ou da posição de Cristo, que é suprema, né? Depois ele fala nas duas epístolas, né, da prática do crente, dá uma ênfase em sabedoria e plenitude. Nas duas ele fala, né, em Efésios, da vida cheia do Espírito Santo, em Colossenses, a vida cheia da palavra de Deus, plenitude, né? E depois, em Efésios, ele fala da unidade em Cristo, em Colossenses, da plenitude em Cristo, né? Então, um quadro comparativo aí dessas duas epístolas que tem muito material em comum. Muito bem, o esboço, né? A introdução, de 1 a 11, a primazia de Cristo, de 1:13 a 23, na criação, na redenção, na igreja e contra as heresias. Então, Cristo, ele é o cabeça da igreja, né? Número 3, o terceiro ponto do esboço, né? A prática da primazia de Cristo na vida do crente, né? Práticas gerais, os deveres do crente, no despojar-se do velho homem, no revestir-se do novo homem, né? Então, vemos aí a primazia de Cristo aplicada à vida do crente. E algumas práticas específicas, né? A questão de submeter-se e também a oração e a evangelização. Então, algumas aplicações. Cristo é tudo na vida cristã. Ele é o principal, né? Como alguém já disse, o principal é principalizar principalmente o principal. Gostou dessa? Anote aí. O principal é principalizar principalmente o principal, Cristo, né? Então você pode usar essa frase para que as pessoas possam entender que Cristo é tudo, né? Cristo, o principal é principalizar principalmente o principal. Muito bem. Quem busca as coisas do alto vive bem na terra, né? Ele fala isso aí no capítulo 3, né? Os versículos chaves aí, né? Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, nós somos cidadãos do reino celestial, e a nossa preocupação, o nosso pensamento deve ser as coisas do alto e não dessa terra aqui, né? Se a nossa esperança estiver apenas nas coisas deste mundo, somos os mais infelizes de todos os homens, nas coisas desta vida. Somos os mais infelizes de todos os homens, diz Paulo, né? Doutrina correta produz vida santa, né? Se temos uma boa doutrina, ela deve refletir-se em uma vida
santa. Tá? Então, é um desafio ter uma doutrina sã numa vida sã, né? Ou uma doutrina santa numa vida santa. Uma coisa está ligada com a outra. Precisamos estar prontos para isso, né? E a palavra de Deus possa transformar a nossa vida. Que não sejamos apenas teólogos, estudiosos da Bíblia, mas que tenhamos uma vida transformada por ela. Amém? Então, à medida que você avança no seu treinamento teológico, consagre sua vida ao Senhor, procure ser cada vez mais obediente à palavra, deixar desviar-se do mal, né? Para que Deus possa usá-lo de uma maneira poderosa no ministério. O desafio para vocês é ir em frente e avançar, não só na teoria, mas na prática. Muito bem, estamos chegando no final da nossa aula de hoje. Perguntas, alguma observação, alguma dúvida? Tudo bem. De vez em quando a gente dá aí umas pinceladas, né, em relação ao ministério, à vida pessoal, que entendemos que a teologia não é tudo. Nós precisamos aplicá-la no dia a dia, na nossa vida, né? E ela tem que produzir transformação, uma vida transformada, né? Não adianta ser como os teólogos liberais, né? Que conhecem muito a Bíblia, mas esse conhecimento não produz um resultado prático de vida transformada. Infelizmente, tem muitos teólogos hoje assim, nesse nível, né? Que tem uma vida, às vezes, até mundana, né? E, embora fale das coisas de Deus, isso não é uma realidade na sua vida. Muito bem, queridos. Vamos encerrar. Tem alguém que tem uma pergunta, uma dúvida? Ok? Então, segunda-feira, teremos a nossa última aula. Faltaram 2 livros apenas nessa primeira fase do estudo de síntese do Novo Testamento. Nós vamos estudar as 2 epístolas aos Tessalonicenses, né? Então, nossa aula de segunda-feira não deve ser muito comprida, né? Talvez até a hora do intervalo, a gente nem faça intervalo, já vai e termina com a nossa matéria, tá bom? E a semana que vem nós vamos disponibilizar os questionários, e no último dia, na sexta-feira, né, a partir das 20 horas, vocês poderão acessar e fazer a prova, ok? Então, vocês têm que fazer a tarefa de ler a apostila. Quando eu falo de ler, eu gostaria que você pegasse a Bíblia e fosse conferindo as referências para pegar tudo, tá bom? E então, semana que vem teremos os questionários e a prova na sexta-feira. A prova é sem consulta, tá? Nós estamos confiando em vocês para várias coisas e querendo ver se você é honesto, tá? Por exemplo, assistir às aulas. É muito fácil se conectar, botar o celular no canto e assistir televisão. A gente espera que vocês não façam isso, né? Ou ir dormir, ou ir no culto, né, que parece mais espiritual, né? Então, faltei da aula, me conectei para pastor, ou pensar que eu estava presente na aula e, na verdade, não estava. Tá? Então, não faça isso. Tá? Seja honesto. Procure ser fiel. Tá bom? Não falte às aulas. Não pule matéria, não perca matérias. Isso vai atrapalhar você lá na frente, quando você tiver que completar o módulo para se formar. Você só vai poder completar o módulo quando ele fizer a volta e voltar de novo no currículo. Então, não perca matérias, tá bom? Seja fiel e Deus vai abençoá-lo, tá? Com certeza. Vamos orar. Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia de aulas. Pedimos a Deus que tudo aquilo que temos visto e ouvido, aprendido, possa ter um efeito em nossas vidas. Que o Senhor possa transformar as nossas vidas
em vida segundo a tua vontade, segundo o teu propósito, possamos andar de um modo digno da vocação com que fomos chamados. Também, ó Deus, pedimos que o Senhor complete a boa obra que o Senhor começou a realizar em nossa vida e que nós sejamos cooperadores teus neste trabalho. Que o Senhor possa, primeiramente, nos transformar e depois nos usar para a honra e glória do teu nome, Senhor. Abençoa a nossa pátria, abençoa as igrejas, os pastores, congregações, obreiros, seminários, seminaristas. Abençoa a vida de cada irmão que está fazendo este curso. Pedimos a tua bênção, no nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, meus queridos. Um bom fim Amém. de semana, viu? E segunda-feira, então, vamos finalizar aqui a nossa matéria, tá bom? Deus abençoe a todos. Um Boa grande noite, abraço. irmãos. Boa noite, pastor. Até segunda. Até Boa segunda. noite. De segunda. Boa noite. Até segunda.